Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras assim mais intrigantes do mercado financeiro brasileiro, Luís Barsi Filho, o famoso rei dos dividendos. Vamos tentar decodificar a estratégia que o transformou de filho de imigrantes pobres em bilionário, usando uma filosofia totalmente focada em renda e paciência. Sabe, é uma lógica que vai na contramão daquela obsessão por ganhos rápidos que domina o mercado. E para entender a cabeça do Barsi, a nossa análise começa num lugar bem inesperado. Não é na bolsa de valores, não. É num acidente de carro. Parece estranho, né? Mas vamos entender o porquê. Imagina a cena, janeiro de 2022. Luís Barsis, com 83 anos, está dirigindo a caminhonete dele, sozinho, numa rodovia escura, chovendo. De repente ela é reentrada de um posto de gasolina e o carro capota. Ele sai praticamente sem um arranhão, mas o veículo deu perda total. Bom, diante daquele prejuízo todo, a pergunta do mecânico foi inevitável, né? E aí, seu Luís, tem seguro? E a resposta é, no mínimo, surpreendente. Não. Barsi nunca teve seguro de carro. Isso já levanta a pergunta central. Por que um bilionário abriria mão de uma proteção que a maioria das pessoas considera absolutamente essencial? A resposta para isso está na origem dele. Para decifrar essa lógica, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para uma infância de pobreza, mas pobreza extrema mesmo. Barsi cresceu num cortiço no Brás, em São Paulo, que era conhecido como Quintalão. O pai dele morreu quando ele tinha só 1 aninho de idade e a mãe, uma costureira espanhola, criou ele sozinha. Lá no Quintalão, eram 30 famílias dividindo uma única cozinha e um único banheiro. Essa experiência de escassez total não só marcou a vida dele, mas se tornou a base de cada decisão financeira que ele tomaria dali para frente. O grande princípio que a mãe dele ensinou era sobre dignidade. E se resume nessa frase: posso te ver remendado, mas nunca rasgado. A lição era muito clara. Não importa a circunstância, o cuidado com o que se tem é inegociável. Era sobre dar valor, não sobre o custo das coisas. E aqui está a chave para entender tudo. A jornada do Barsi não foi movida pelo desejo de ser rico, mas sim pelo medo. Um medo avassalador de voltar a ser pobre na velhice. Essa foi a grande força motriz que o levou a buscar um caminho completamente diferente de todo mundo. E esse caminho começou a tomar forma quando, já formado em economia, ele começou a olhar com um olho bem crítico para o sistema que todo mundo confiava para se aposentar, a Previdência Pública. Barsi foi lá e fez as contas do antigo INPS, e a conclusão foi alarmante. Ele descobriu que as contribuições de 30 anos de trabalho pagariam só uns 3 anos de aposentadoria no mesmo padrão de vida. Para ele, aquilo era uma promessa vazia, não fechava a conta. Vendo isso, ele decidiu criar o próprio sistema, a carteira previdenciária. A ideia não era especular, comprar e vender. Era se tornar sócio de grandes empresas para construir uma fonte de renda passiva vinda dos dividendos. Essa foi a resposta dele para o medo de envelhecer sem amparo. E a partir dessa ideia, ele desenvolveu uma estratégia bem particular para construir seu património. Uma abordagem que ele mesmo apelidou de método do jacaré. A filosofia do Barsi parte de uma pergunta fundamental: a bolsa é um cassino ou um negócio? Para a maioria, é um lugar de aposta, de sorte. Para ele, é um lugar onde se vira sócio de projetos sólidos. O interesse dele nunca foi comprar na baixa e vender na alta, mas sim acumular participação em empresas boas. E isso nos leva ao método dele, que ele compara à caça de um jacaré. Pensa só. Passo 1. Foco. Igual ao jacaré, ele escolhe o território dele, setores perenes como bancos e energia, coisas que a sociedade sempre vai precisar. Passo 2. Estudo. Ele analisa a presa, ou seja, estuda a fundo os fundamentos da empresa. Passo 3. Acumular. É aqui que entra a paciência do bicho. Ele espera a oportunidade certa, comprando as ações com mentalidade de dono. E o passo 4. Reinvestir. Cada dividendo que cai na conta é usado para comprar mais ações. É a famosa bola de neve crescendo. A lógica é simples, mas poderosa. Comprar para nunca mais vender. Olha, toda grande estratégia precisa ser testada, né? E o teste de fogo para o método Barsi veio com uma das crises econômicas mais severas da história do Brasil.
Esse número aí, 1.782%. Essa foi a hiperinflação de 1989. O país estava um caos. O valor do dinheiro simplesmente evaporava de um dia para o outro. O cenário estava pronto para uma das medidas mais drásticas da nossa história. E a medida veio. Dia 16 de março de 1990, um dia depois de tomar posse, o presidente Fernando Collor anunciou o confisco da poupança e das contas correntes. O pânico foi geral. Mas, poucos dias depois, aconteceu algo crucial para o Barsi. Ele recebeu, normalmente, os dividendos do Banco Bandeirantes. A dimensão do confisco foi uma coisa brutal. Cerca de 80% de todo o dinheiro líquido do país, o que estava em contas e na poupança, foi congelado da noite para o dia. A economia simplesmente travou. E aqui está o pulo do gato da estratégia. Ações não são instrumentos de crédito, como a poupança. Elas são títulos de propriedade. O governo não podia simplesmente confiscá-las, nem os lucros que elas geravam. Então, enquanto o país inteiro estava em choque, a renda do Barsi continuou fluindo. A tese dele foi comprovada da forma mais dramática que se pode imaginar. No final das contas, o que a gente pode tirar da jornada dele é uma filosofia que vai muito além de só acumular dinheiro. A filosofia dele se apoia em alguns pilares bem claros. Primeiro, seja sócio, não especulador. Ele não aposta, ele participa de negócios. Segundo, compre valor, não euforia. Ele ignora o barulho do mercado e foca no que realmente importa, nos fundamentos. Terceiro, disciplina. Para ele, a constância é muito mais importante que a genialidade. E, talvez o mais importante de todos, a responsabilidade pessoal. A segurança financeira é uma construção própria, não um presente do Estado. E talvez essa seja a revelação mais importante, que nos leva de volta lá para o Ocidente de carro. Para o Barsi, riqueza nunca foi sinônimo de luxo. Como ele mesmo define, rico é aquele que se contenta com o que tem. O objetivo dele nunca foi ter um carrão com seguro, mas sim ter a certeza de que a renda dele, vinda das empresas das quais ele era sócio, o sustentaria para sempre. A história do Barsi nos força a questionar o que é riqueza, afinal. Talvez o verdadeiro objetivo não seja um número gigantesco na conta bancária, mas sim a liberdade que uma renda sólida e constante pode construir. Uma liberdade que seja à prova de crises, à prova de governos e, principalmente, à prova do tempo.